Graça e paz da parte do Senhor Jesus a cada um, a cada família aqui representada. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Vamos ficar em pé. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as formas e para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para a defesa contra a trincheira e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e a sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Amém. Ainda em pé oremos. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, nós reconhecemos quão pecadores somos e quão necessitados da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Acorremos à Tua casa, Senhor, viemos aqui, Senhor, na certeza de que vamos sair melhores. Vamos sair melhores porque estar na Tua presença é desfrutar da Tua santidade, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder. Permita, pois, Senhor, que cada irmão, cada irmã seja impactado pela palavra, edificado, instruído, ó Pai. Porque só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. O irmão e a irmã pode assentar. Deixa eu fazer uma pergunta que ajuda a encaminhar as verdades da palavra que lemos, que eu gostaria de deixar com vocês. Qual, na sua opinião, é o tipo da pergunta que não permite resposta, né? Porque eu mesmo vou responder depois, mas só para você pensar. Qual a sua opinião? Qual é a melhor forma de ter uma vida de oração vitoriosa? E as respostas que eu tenho encontrado quando faço a pergunta é orar em jejum, jejuar e orar. Outros me dizem fazer uma oração com propósito, como Daniel, 21 dias de propósito diante de Deus e de oração. E N outras respostas. E a resposta que Deus colocou no meu coração é a mais simples de todas. Orar sempre. Não parar de orar. E é sobre isso que Jeremias estava falando. Primeiro, deixa eu repartir com vocês um pouco do quadro, a situação que ele vivia. Porque, como eu li, ele fala em juízo, né? Em desgraça que ia acontecer, mas ele fala em misericórdia. Toda a vocação profética, estamos numa noite profética, né? Numa terça profética, toda a vocação profética, ela tem um binômio, ela tem 2 pontos que são decisivos e que nessa noite estão na pauta para ser de fato uma terça profética. A primeira é denúncia. É constranger as pessoas a reconhecer que elas não são tão boas assim, que elas precisam e podem melhorar.
E a segunda é o anúncio. Deus está contigo na sua deficiência, porque Ele quer transformar a sua deficiência em virtude. Deus quer transformar a sua limitação em coisas boas, em vitórias. Então, não espere, do ponto de vista profético, que a gente vai só anunciar coisas boas. A gente vai anunciar juízo também. E começando pelo juízo, Jeremias se defronta com uma condição extremamente vexatória acerca desse povo. Me acompanhe no capítulo 7 de Jeremias. Brevemente, só para a gente ter uma ideia do quadro. No finalzinho do capítulo 7, ou melhor, no finalzinho do capítulo 8, versículo 18 a 22. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, diz o profeta. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo. De terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaste a ira com as suas imagens de esculturas, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médicos? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Prover a Deus, a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos em fontes de lágrima. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O afastamento de Deus, da presença de Deus, trouxe tragédias sobre a vida do povo de Israel. Todos os pequenos povos com os quais muitas vezes eles lutavam começaram a prevalecer. As famílias tinham suas propriedades invadidas e os filhos mais fortes levados como escravos. Essa era a condição e a realidade do povo de Israel nesse tempo. E por causa do ministério dele, por causa do ministério de Jeremias, que é chamado profeta chorão, porque não é difícil chorar vendo a desgraça do povo. E não precisa ir muito longe, não precisa viajar para esse tempo histórico de Israel, basta nós olharmos em nosso entorno vidas jovens sendo destruídas de toda maneira, meninas jovens sendo estrupadas, meninas com 14, 15 anos de idade, grávidas, sem futuro, sem perspectiva, sem condição de criar filhos. Ou seja, o pecado não está distante, o pecado está muito cerca de cada um de nós. Mas a coisa boa é que você veio à igreja. E você veio à igreja para ouvir a palavra de Deus e saber que há vitória sobre o pecado, que há vitória sobre a morte, e que nós cremos que podemos vencer os nossos próprios limites e as nossas próprias tentações. Jeremias diz assim, no capítulo 29, versículo 11, o propósito de Deus, que é para ti também, que é para mim. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, podem repetir comigo o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu até podia parar de pregar aqui, mas eu acho que há mais coisas que o profeta nos ensina e que vai nos fazer bem. No capítulo 32, no verso 17, ele descreve quem é Deus.
aquele pelo qual ele busca. E ele diz assim: ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra, e com teu grande poder, com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, Senhor. Tu és o poderoso Deus. Tu és o Senhor dos exércitos. E finalmente, no mesmo 32, ele vai dizer, ou seja, diante de toda essa mazela, diante de todo o pecado que vocês cometeram, diante das perdas que vocês estão tendo, eis que eu os congregarei de toda a terra, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e para o bem dos seus filhos. Quem profetiza isso, chegou a ouvir de Deus uma palavra para Jeremias, eu não vou poder ler porque eu vou estender demais, dizendo assim, não ore mais por esse povo. Esse povo não merece a sua intercessão. Mas Jeremias continuou insistindo. E, amados irmãos, a gente sabe de alguns dos reis que existiram no tempo de Jeremias, mas a gente não sabe de nenhum dos sacerdotes que estavam ministrando, que eram os religiosos de ofício, embora Jeremias fosse da família sacerdotal. A gente sabe de Jeremias, porque Jeremias tomou no seu coração de conhecer a Deus, de servir a Deus, e de encarnar a dor e o sofrimento do povo, através do que ele se torna, diríamos, maldito para os poderosos. Os reis o perseguiram, o jogaram num poço e o prenderam. E o texto começa no 33, e eu entro no texto lido. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Irmãos, a palavra que eu leio vem de alguém que estava encarcerado, que havia sido espancado, mas cuja força vinha do Senhor. Alguém que perseverou, alguém que tem alguma coisa para nos dizer sobre isto, sobre oração, sobre como ser vitorioso diante dos limites que a nossa carne, que o nosso entorno coloca para nós, dos impeditivos para que vejamos as manifestações que a gente vê pululando, se repetindo na Bíblia sobre a vida dos servos de Deus. E a gente diz assim, mas como que eu não vejo isso? Como eu não experimento isso? Ele nos ensina. E ele diz assim, invoca-me e respondeste-ei. Esse é um convite para você orar. Orar, mesmo que você já tenha orado sobre esse motivo, pelo qual, de repente, isso representa um impedimento, isso representa uma dor, isso representa uma limitação. A segunda coisa que ele sugere é que você continue orando, porque ele está orando e ele está enxergando, ele está profetizando que coisas boas vão acontecer àquele povo, apesar de toda a dureza do coração deles. Ele profetiza claramente que, apesar de tudo aquilo, apesar das coisas estarem piorando, porque a profecia dele do capítulo 8, ele não estava preso ainda. A do capítulo 32, ele não estava preso ainda. Pela primeira vez veio a palavra do Senhor. A segunda vez que vem a palavra do Senhor, ele está preso. Depois de já ter orado, clamado em favor daquele povo, ele está preso. Ou seja, o que ele está ensinando para ti e para mim? Você não teve resposta da oração, pelo contrário, as coisas até pioraram depois que você começou a orar. Saiba que Deus continua contigo e continua nisto. Ele não foi embora. Ele continua sendo Deus.
E continua amando você. E Ele tem propósito para você, como tinha para Jeremias. São 2.600 anos atrás. E eu estou falando desse homem. Um vitorioso. Eu quero ser vitorioso como Jeremias. Não importa se eu estou no fundo do poço. Não importa que se eu estou orando, as coisas não estão melhorando. Eu continuo crendo no Senhor, meu Deus. Eu continuo crendo que o Senhor tem pensamentos grandiosos para a minha vida e para a sua vida. Ore também, porque é uma ordem de Deus. Pratique a obediência. Eu costumo falar com uma certa ironia a respeito de Jonas. Jonas é o protótipo do sujeito desobediente. Quando você lê o livro de Jonas, você tem que ler o livro inteiro. Todo mundo obedeceu Deus. Todo mundo obedeceu Deus. Deus falou com ele, para ele falar para os marinheiros que a culpa da tempestade, toda aquela tormenta que ia afundar o barco era dele. Eles obedeceram, jogaram. Deus mandou que ele falasse para eles oferecerem um sacrifício a Deus, eles ofereceram um sacrifício a Deus. Deus falou para eles jogarem ele para fora do barco, eles jogaram ele para fora do barco, obedeceram. Deus mandou o peixe engolir ele, e o peixe engoliu ele. Deus mandou o peixe vomitar ele, e ele foi vomitar. Ele pregou disposto a que ninguém se convertesse, todo mundo se converteu. Sabe por quê? Porque, ainda que contrariado, ele estava fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você não desanime. A vontade de Deus é que você não pare. A vontade de Deus é que você não ore apenas quando você faz um propósito. Amém, glória a Deus por esse propósito de 21 dias. Mas no 22 eu espero que você continue orando. No 23 eu espero que você continue orando. Porque a bênção vai chegar. Porque Deus não é homem para mentir, diz a Bíblia. Nem filho do homem para se arrepender. Ele fez promessa e ele cumprirá. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim, pode repetir comigo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quantos aqui estão precisando de ser curados? Quantos estão precisando de cura? Tem uma palavra para você. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está falando contigo. Portanto, não pare de orar. Mantenha essa oração sem cessar. Paulo ensinando aos Tessalonicenses que também enfrentavam uma grande tribulação, uma grande luta. Toda a teologia de Tessalonicenses é uma teologia do escape. Eles queriam ir para o céu. É uma teologia da escatologia, dos últimos dias, por causa da perseguição que a igreja enfrentava. Paulo diz para eles, orai sem cessar. Você não tem alternativa. Você quer ser abençoado? Você quer ser curado? Não pare de orar. Mas para quem ora, tem um outro consolo. Quando você ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo ora com você. Porque uma coisa é certa, quando a gente está em pecado, a gente não consegue orar. Começa a orar e começa aquele peso do pecado, não é verdade? Então, o que você tem que fazer? Você tem que confessar. Você tem que arrepender. E aí veio o bálsamo sobre você. Porque quando você sente o pecado e você ainda não foi tocado e quebrantado, você resiste ao quebrantamento, resiste à ação do Espírito Santo. E aí vem o pecado sem perdão. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte,
muito claramente que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não só há uma ordem para você orar. O Senhor enviou um Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que te acompanha na oração, para te ajudar a perseverar, para te ajudar a não desanimar. As circunstâncias, frequentemente, quando você entra numa luta espiritual, elas tendem a piorar. Porque o inferno sabe que você está subindo os degraus do Sinai. Você está indo para ver a glória de Deus. E o inferno sabe que se você ver a glória de Deus, se você experimentar a glória de Deus, não vai haver mais lugar para o inferno na sua vida. Então ele vai levantar coisas para dificultar a sua vida de oração. Mas você vai perseverar. Diga, eu vou perseverar. Eu não sou dos que desanimam. Eu não sou dos que andam para trás. É desse jeito. É assim. E há uma promessa. Dá glória a Deus. E glória a Deus. O que o profeta disse? Clama-me, invoca-me e te responderei. A resposta vem. Espere resposta. Deus é bom. O pastor falou que Deus é amor e que Deus te ama e não há nada que você faça para Deus te amar mais nem te amar menos. Está no livro do Philip Yancey. Nem sempre as respostas vêm como queremos, porque Deus faz sempre melhor. Diz para o seu irmão, Deus faz sempre melhor do que tudo que pedimos ou que pensamos. É bíblico. Deus faz sempre melhor. Espere o melhor quando você busca Deus. Ele responde porque Ele determinou. Ele determinou que, através da comunhão, através da confissão, através de um coração quebrantado, que agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Pare de fazer coisa por sua conta. Pare de fazer coisa só por sua vontade. Tente se inserir na vontade de Deus. Tente se alinhar com Deus. Permita-se quebrantar. Deus resiste aos soberbos. E a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Ele responde porque Deus não é falso como os governantes do nosso tempo, como alguns profetas do nosso tempo. Porque Ele sempre respondeu. Abraão clamou ao Senhor. Eu sempre digo que Abraão não deixou a terra prometida, não deixou a Canaã, ou melhor, o Vale da Bênção lá, onde ele vivia, entre o Tigre e o Eufrates. Ele não deixou aquele território por riqueza. Ele deixou pela promessa. A promessa de que ele seria pai de muitas nações. No mundo antigo, a previdência social era ter muitos filhos. É verdade. Porque os filhos assumiam a responsabilidade de cuidar dos pais. Abraão tinha servos, tinha gado, tinha ovelhas, mas quando Deus disse para ele, vai para Canaã, ali farei de ti uma grande nação. Deus cumpriu. Hoje, todo o povo que habita no Médio Oriente é tudo descendência de Abraão. A mesma coisa com Jacó.
Já assumiu o compromisso com Deus em Betel? Todos vocês conhecem. A mesma foi com Moisés. Moisés foi persistente em não entrar no plano de Deus. Deus gosta dos que estão no fim da fila, sabia? Sabe por que às vezes Ele pega alguém do fim da fila para realizar prodígios? Para que todo mundo olhe e chegue à conclusão que se Deus fez isso com um gago, imagina o que Ele não pode fazer com você. Há rabis que raciocinam reconhecendo a teimosia e dureza de coração, a dificuldade do povo judeu em toda a história. Amados irmãos, toda a pesquisa histórica do Antigo Testamento diz que Israel não viveu nem 5 anos como monoteísta. Eles se desviavam para levantar altares nos altos, para adorar os deuses da terra de Canaã, os deuses dos povos vizinhos. Se você ler detidamente Jeremias, ele denuncia que eles, inclusive, faziam oferta a Baal dos seus filhos. O primeiro filho da família era ofertado em sacrifício. Isso causava indignação no coração de Deus, e na língua do profeta ele profetizava contra isto. Ou seja, essa dureza de coração, e esse povo, Deus, do meio do povo que não era, suscitou o Messias. E diz, e eu complemento o que os rabis falam na dureza de coração do povo, para que ficasse claro para todas as nações, que se Ele fez isso daquele pequeno povo, o que Ele pode fazer de nós? Basta que nos alinhemos, basta que o conheçamos, basta que o busquemos. E quando a gente busca Deus, tem uma promessa. Diga para o seu irmão, tem uma promessa. O profeta disse que tem uma promessa. Invoca-me e te responderei. Qual é a promessa? E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Abra os braços, assim, sem machucar o irmão ao lado. Abra os braços. Daí quantos? Dá 1 metro, alguns dá até mais de 1 metro, né? Ficou grande, né? Mas é pequeno para abraçar o que Deus tem preparado para você. Ele tem preparado grandes coisas. O Deus da Bíblia é Deus de grandes coisas. Ele fez o mar se abrir, Ele fez um povo que não sabia nadar atravessar o Jordão na época da cheia, a pé enxuto. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Deus das grandes coisas está aqui, sempre pronto para te abençoar. Quando o povo murmurava no deserto, Deus deu o maná. Quando Gideão lamentava a opressão dos midianitas, Deus olha para ele, eu falo sempre quando prego sobre esse texto, que Deus tem senso de humor. Gideão se escondendo na caverna para segurar para os midianitas não tomarem o trigo e as ovelhinhas que ele conseguira guardar para a família dele. Deus, através do anjo, chega e diz para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Que homem valente tinha ali? Todo acovardado. Mas quando Deus olha para Gideão, quando Ele olha para você, Ele não vê a sua timidez somente. Ele vê o que você pode tornar-se quando confia plenamente nele. Não é? As circunstâncias que te impedem nunca tem a última palavra. Jesus, na sua vida, tem a última palavra. Então, espere grandes coisas, espere sinais e maravilhas. E o anúncio das grandes coisas começa, está dito aqui no versículo 6, com o qual eu termino. Eis que lhe trarei a ela saúde, cura e o sararei.
e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. É o que está sendo oferecido. As grandes coisas podem começar a ser conhecidas e experimentadas nesse altar, nessa noite. Porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor das grandes coisas, que não estão distantes das tuas mãos, estão perto de você. Basta que você busque, basta que você reconheça, basta que você se submeta, basta que você confesse, basta que você se arrependa, basta que deixe o Espírito quebrantar o seu coração. Vamos ficar em pé, o Ministério do Louvor vai me ajudar. Eu quero, junto com o pastor Hélio, orar por você, para que você rompa os seus limites. 2020 é uma boa oportunidade de você experimentar coisas que você não experimentou, de você tocar em coisas grandes que Deus tem preparado para você, para mim, para você, para essa igreja, nesse próximo ano, em nome de Jesus. E não precisa esperar o louvor tocar, não. Se Deus falou contigo, se você realmente tem limites que você precisa vencer, se você realmente ainda não viu as grandes coisas, o seu lugar é aqui. Eu vou me ajoelhar aqui, quero orar por ti, quero orar pela sua família. Certamente tem alguém na sua família que está precisando de uma intervenção sobrenatural. Você vai representá-lo aqui. Nós vamos buscar o Senhor e vamos ouvir de Deus a graça, o poder, a misericórdia, alcançar das nossas mãos. Venha o teu nome, Deus. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Irmãos do Ministério de Intercessão que estiverem aí podem vir e És pôr a as mãos. minha esperança, Somos um povo abençoador. eu descanso. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração. Ah, Jesus maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor realiza prodígios. Só o Senhor opera milagres. E nós temos visto o Senhor realizar milagres. E é bom, Senhor, e é bom. E é bom estar nesse altar, porque podemos sentir o Teu Espírito Santo passeando no nosso meio. Ah, Senhor, que delícia estar na Tua presença. Vem agora, Pai, e ouve o clamor do Teu filho. Vem agora, Pai, e ouve o clamor da Tua filha, Senhor.
E ministra agora, vai ministrando, Senhor, sobre a vida de cada um. Ministra fé, Senhor, ministra perseverança, ministra esperança, ministra essa compulsão, esse desejo de estar na Tua presença diariamente em oração. Ó Senhor, ajuda que Tua filha, Teu filho, coloque como prioridade a sua vida no altar, Senhor. Que ninguém aqui comece o dia sem pôr primeiro-se de joelhos, agradecer e clamar aos céus. Que ninguém aqui, Senhor, ponha a cabeça no travesseiro à noite sem antes dobrar os joelhos e clamar aos céus. Oh Senhor, faz de nós perseverantes na oração, Senhor. Oh Senhor, faz de nós, Senhor, homens e mulheres com uma vida no altar, Senhor. Ministra sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Pois oramos entregando cada um no Teu altar. Pastor Hélio. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por essa noite tão especial. Que Tu, Deus querido, ministra a nós a respeito da oração. Nos leva, Senhor Deus, a orar em nome de Jesus. Ah, Senhor, a gente já sabe o segredo, Pai, é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, dobrar os nossos joelhos, clamar aos céus e falar contigo, Senhor. Tu és o Deus que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Senhor, nos ajude, Deus querido, como Paulo orientou os Tessalônicos, ó Pai, a orar sem cessar. Senhor, nos dê esse caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, possibilidade, Deus querido, de orar, Senhor, sem cessar. Perseverando, Senhor Deus, em oração, perseverando em oração, até que o Senhor nos dê a resposta, até que o Senhor nos dê a convicção, ó Deus, daquilo que o Senhor irá fazer e realizar, até que a gente creia, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor Deus, a um tempo de orar, a um tempo de oração mais prazeroso, mais abundante, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos na Sua palavra, e ela nos disse hoje: clama a mim. Senhor, nós estamos separando somente o Senhor. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa estrutura. Clama a mim, nós cremos nisso, Pai. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos confiar no Senhor. Deus querido, o Senhor libera uma resposta, uma promessa para nós: e eu responderei. Oh Jesus, obrigado. Obrigado porque em Ti, ó Deus, a resposta para nós, a resposta para a nossa vida, a resposta para a nossa aflição, a resposta para esse mundo, Senhor, a resposta para a nossa casa, a resposta para o nosso coração, Deus. Nós cremos nisso e hoje, Pai, pela fé, em nome de Jesus, nós vamos viver as respostas do Senhor para nós, para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, libera hoje, Senhor, sobre o Teu povo aqui, respostas Tuas, ó Deus, respostas, revelações daquilo que o Senhor deseja e quer fazer, que nós sabemos que são coisas grandes, que são coisas tremendas, preciosas no Senhor. Venha, Pai, venha o Teu Espírito sobre nós, venha o Teu Espírito sobre o Teu povo, Senhor. Traz a convicção, a vitória, em nome de Jesus. Satanás está vencido pelo poder que é no nome do Senhor. Todo engano do inferno caia por terra, toda dúvida, toda inquietação seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. E venha, Senhor, as respostas, porque se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e Te buscar, Senhor, Tu ouvirás dos céus, Tu perdoarás o nosso pecado e Tu, Senhor, irás sarar a nossa terra. Aqui estamos nós, Teus filhos e filhas, nessa noite, quebrantados, humilhados, arrependidos diante do Senhor, clamando ao Senhor, porque Tu, Deus, sabe o que passa no coração de cada um aqui. Tu sabe das lutas de cada um, Tu sabe das necessidades de cada um, Tu sabe daquilo que cada um precisa e necessita, Senhor. E Tu não deixa o Teu povo desamparado, Tu não deixa o Teu povo sem resposta. Visita cada um, libera a Tua bênção, que venha a salvação,
Que venha a salvação dos céus sobre a casa. Que venha, Deus querido, a cura do Senhor. Que venha a libertação. Que venha o refrigério do Senhor. Que a porta hoje se abra. Hajam portas abertas hoje aqui. Que haja, Deus querido, um novo tempo na vida dos teus filhos e filhas, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos e filhas aqui no teu altar. Muito obrigado. Encha-nos da paz. Encha-nos da tua presença. Enche-nos de ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.